Olá, hoje nós faremos comentários sobre um outro conjunto de citações e o título que nós demos a esse comentário dessa noite é Dar as Costas ao Seu Povo. A tese principal por trás dessa exposição é que não é possível seguir um caminho de genuína espiritualidade se nós não cumprirmos com o nosso dever em sentido amplo, com aqueles que estão próximos de nós e aqueles que estão um pouco mais distantes de nós, ou seja, com o nosso lugar, a nossa família, as nossas relações, mas também com o nosso país, a nossa pátria, o nosso continente, aqueles povos que têm uma cultura semelhante à nossa e o mundo como um todo, a família humana como um todo, que na verdade é a nossa família, é a humanidade. E isso pode parecer uma coisa evidente ou óbvia, mas talvez não seja, porque a observação que eu tenho feito e que nós podemos fazer, eu acredito, é que no seu afã por uma realização espiritual, por encontrar uma realidade, uma felicidade, uma essência espiritual na nossa vida, muitas pessoas buscam um caminho sem levar em conta as necessidades daqueles que lhe cercam de uma forma próxima, de uma forma medianamente distante e de uma forma globalizadamente distante, ou seja, do seu grupo, da sua pátria, da sua nação, do seu continente, da sua cultura e da sua família enquanto humanidade como um todo. Se nós, essa é a tese que eu gostaria de comentar com apoio de algumas citações hoje, se nós não encontrarmos um equacionamento entre as nossas capacidades e as necessidades do mundo, e de algum modo não colocarmos um sinal de igualdade nessa equação, não encontrarmos uma harmonia entre as nossas capacidades e as necessidades do mundo que nos cerca, de uma forma próxima, mediana e globalizadamente falando, nós dificilmente, ou penso eu, seria impossível nós trilharmos um caminho de verdadeira espiritualidade. Também gostaria de salientar que esses comentários dessa noite estão ligados com os comentários que nós temos feito sobre a teosofia, a senhora Blavatsky e o futuro da sociedade teosófica, assim como também estão ligados com o comentário que nós fizemos, uma crítica que recebemos de um amigo e que nós demos o nome, me ajuda Marcão, que nome nós demos para a crítica, se o problema do mundo é o amor. Eu até gostaria de iniciar hoje fazendo um breve comentário sobre isso. Eu afirmei categoricamente que o problema do mundo não é o amor. Assim, problematizando, discordando fraternalmente de muitas pessoas ilustres que afirmam que o problema do mundo é o amor. Eu já falei sobre isso um pouco, mas hoje eu gostaria de salientar um outro aspecto, antes de entrarmos no tema dessa noite. Esse aspecto é, se não houvesse numa dada geração, numa dada
num dado período da humanidade, uma quantidade suficiente de amor no mundo, isso seria como dizer que o Criador nos entregou em uma circunstância para a qual nós não teríamos saída, senão o sofrimento, o conflito, a miséria e a dor. E é muito difícil nós aceitarmos essa hipótese. Não é assim. O amor sempre existe no mundo, em qualquer lugar do mundo, e no nosso planeta não seria nenhuma exceção, em quantidade mais do que suficiente. Só que é uma quantidade que não é de se jogar fora. Ela não pode ser desprezada, não pode ser malbaratada, como todas as coisas importantes dessa vida. Nós precisamos usar esse recurso de uma forma séria, de uma forma equilibrada, de uma forma justa. Se nós desperdiçarmos, não dermos valor a esse recurso, nós passaremos trabalho, dificuldades, conflitos, dor, que é o que nós vemos claramente em muitas épocas da humanidade, como essa que nós estamos vivendo. Então, existe amor em quantidade mais do que suficiente nesse mundo, em todas as épocas, em qualquer época. Agora, se as pessoas malbaratam isso, não reconhecem a tremenda importância de colocar nos cargos de maior responsabilidade as pessoas que apresentam no seu viver, na sua consciência, na sua mente, no seu coração, as características, como diz o Evangelho, da inofensividade da pomba, junto com a sagacidade da serpente. Essas duas coisas precisam estar presentes naquelas almas que têm a capacidade de liderar os povos da humanidade em direção a dias de harmonia, de justiça e de paz. Então vamos às citações de hoje, que eu acredito poder mostrar a necessidade de que as pessoas que desejam trilhar um caminho de genuína espiritualidade não podem dar as costas ao seu povo. Vamos lá. A primeira das citações, extraída da obra chamada As Cartas dos Mestres de Sabedoria, é a seguinte: o único objetivo pelo qual esforçarmos é o melhoramento da condição do homem, ou seja, do ser humano, obviamente, por meio da difusão da verdade adaptada. Eu chamo a atenção a esse aspecto. A difusão da verdade adaptada aos vários estágios do seu desenvolvimento e do país que ele habita e pertence. Eu gostaria de enfatizar muito isso. O único objetivo pelo qual esforçarmos, dizem os mestres, os seres divinos, que são os grandes pastores da nossa humanidade, é o melhoramento da condição do ser humano, da raça humana, por meio da difusão da verdade, adaptada aos vários estágios de seu desenvolvimento, porque, eu sempre tenho enfatizado esse ponto, a humanidade se apresenta como uma família onde existem diferentes idades, diferentes maturidades das almas e, portanto, diferentes estágios de desenvolvimento psico-espiritual. E qualquer difusão da verdade precisa ser adaptada, em primeiro lugar, aos diferentes estágios de desenvolvimento da família humana. E, em segundo lugar, mas também muito importante, a realidade do país, da cultura dentro da qual nós estivermos trabalhando, operando.
ele complementa: a verdade não tem marca de propriedade, como se colocam nas fazendas, na orelha do gado, ou na paleta do gado, e assim por diante. A verdade não tem marca de propriedade e não sofre por causa do nome sobre o qual ela é promulgada, desde que o referido objetivo seja alcançado. Qual é o objetivo? O objetivo de que a verdade seja difundida de uma forma adaptada aos diferentes níveis de maturidade humanos e às diferentes culturas que se organizaram nos diferentes espaços do nosso planeta. Então, se esse objetivo for alcançado, não importa o nome pelo qual a verdade seja difundida. Então, a compreensão disso não é fácil, a compreensão da importância dessa citação não é fácil. Espero que ao longo dos nossos trabalhos, nas obras que nós deixamos, como Fraternidade, Teosofia e Fraternidade Universal, e outras obras sobre a Roda e a Cruz, nós enfatizamos esse aspecto. Vamos adiante. Uma outra citação da doutora Annie Besant. Somente crescem em espiritualidade aqueles a quem a infelicidade dos outros entristece. Aqueles para quem uma boa refeição é amarga, enquanto há seres que têm fome. Aqueles para quem o luxo é um fardo, enquanto existem homens, seres humanos, que nada possuem. Esses é que edificarão a nova civilização, porque estão prontos para sacrificar a felicidade que gozam, para espalharem em volta de si a alegria de viver e a segurança. Então, aqui, doutora Annie Besant fazendo uma ligação, como nós veremos em outras das citações a seguir, entre o verdadeiro caminho espiritual e a preocupação com a sorte daqueles menos capacitados do que nós. Sem esse tipo de preocupação, sem esse tipo de busca sincera de equacionamento dos problemas da humanidade, não há genuína espiritualidade. Na nossa fala, em que nós falamos sobre se o problema da humanidade é o amor, nós discorremos um pouco sobre isso e não cabe aqui, não temos tempo para repetir. Vamos adiante. Uma outra citação das Cartas dos Mestres se diz: tão somente aquele que tem o amor da humanidade no coração que é capaz de compreender plenamente a ideia de uma fraternidade prática regeneradora, é que está intitulado para a posse dos nossos segredos. Ou seja, os segredos, o conhecimento extraordinário, imenso dos seres divinos, não está ao alcance daqueles que de alguma maneira não resolveram, não equacionaram, não compreenderam as necessidades externas da humanidade e dedicam a sua vida ao propósito, ao objetivo de equacionar esses problemas humanos. Nas obras que temos escrito, nós temos procurado mostrar a centralidade, a tremenda importância, a necessária compreensão desse princípio da fraternidade universal e a sua tremenda importância prática, regeneradora dos grandes problemas humanos. De novo, não temos tempo de repetir tudo isso aqui, mas aponto para as obras que temos escrito, como O que há de errado com a política ou Teosofia e Fraternidade Universal. Mas aqui o que nos importa é o ser divino nos alertando que, se nós não tivermos uma compreensão
daquilo que realmente pode levar a humanidade a melhores dias e equacionar os seus tremendos problemas, nós não estaremos capacitados para nos aprofundarmos no conhecimento infinito dos seres divinos. Agora, uma citação um pouco mais longa, mas ao mesmo tempo mais clara, mais explícita, do Sr. Jinarajadasa. O Sr. Jinarajadasa foi um presidente internacional da Sociedade Teosófica entre os anos 40 e o início dos anos 50. Veja o que esse irmão nos diz, nos afirma. Em uma terra antiga como a Índia, como vocês sabem, a sede da Sociedade Teosófica se encontra na Índia. O Sr. Jinarajadasa, embora tenha sido educado na Inglaterra, ele nasceu no Sri Lanka e foi educado e viveu grande parte da sua vida na Índia. Então ele diz, em uma terra antiga como a Índia, onde existe hoje tantas religiões, não há necessidade alguma de adicionar qualquer ensinamento que possa ser chamado de novo. Nos últimos anos, a Índia é livre para administrar seus próprios assuntos. Mas quais são as condições nas quais vivemos? Não preciso descrevê-las, pois todos vocês as conhecem bem. Seria desnecessário aludir à corrupção na administração por todo o país e quão atual é isso no nosso país hoje, no Brasil, do início do século XXI. Ele está falando da Índia da metade do século XX, mas nós poderíamos falar isso com todas as letras, com toda a atualidade possível aqui no início do século XXI, num país como o nosso, Brasil. E certamente como um país como a Índia também até hoje. Seria desnecessário aludir à corrupção na administração de todo o país. Vocês dirão, o que é que os jovens podem fazer hoje? Certamente não muito nesse momento, mas são essas condições que vocês devem estudar e tentar entender suas causas. Por que há tanta miséria? Por que há tanta corrupção? Por que os problemas parecem ser insolúveis, geração após geração? Esse tipo de problemática, nos afirma o Sr. Jinarajadasa, é que nós, aqueles que buscam o caminho da espiritualidade, deveriam buscar compreender. Vejam as palavras, sua aspiração por realização espiritual, hoje, deveria estar voltada para a compreensão de qual a verdadeira base da economia, de quais são os princípios eternos da justiça, o que seriam leis justas, o que seria um sistema político justo, um sistema educacional justo, o que seria uma economia justa. Sem a compreensão disso, ele nos diz, a realização espiritual seria uma quimera. Quando essas verdades estiverem inseridas, que verdades? As verdades que explicam os problemas imensos que os povos enfrentam. Verdadeira base da economia, quais são os princípios eternos da justiça. Quando essas verdades estiverem inseridas na estrutura do povo, é que poderemos ter uma verdadeira vida religiosa, mesmo que nenhum único templo, igreja ou mesquita exista nessa terra. Que frase impressionante. Então, continuando, a mesma citação, o mesmo texto do Sr. Jinarajadasa. O entendimento desses problemas que afetam a vida das massas é que deveria ser o principal estudo de cada jovem da Sociedade Teosófica. E não propriamente entender os que os mais velhos chamam o plano de Deus. O poder de dirigir as questões relacionadas com o povo lentamente passará dos mais velhos para vocês. Se vocês cometerem os mesmos erros que os mais velhos cometeram, terão desperdiçado sua juventude.
Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Perguntou Caim. A primeira aplicação do princípio da fraternidade é: nunca poderei ser o meu próprio guardião, a menos que eu seja antes o guardião de meu irmão. Ou seja, se eu der as costas para o meu povo, se eu não me preocupar com os problemas que afligem a minha nação, a minha pátria, a minha família humana, eu não poderei ser o meu próprio guardião, porque eu não estarei sendo o guardião daqueles mais necessitados, menos capacitados do que eu. Vamos adiante. Uma outra citação de uma outra obra contendo cartas dos seres divinos, mas muito, muito interessante, é a seguinte: o problema da verdadeira sabedoria divina e sua grande missão do mundo, sabedoria divina, que é sinônimo de amor universal, de compreensão profunda da verdade, que sempre estará junto com o verdadeiro altruísmo, verdadeira preocupação com o bem-estar de todos. O problema da verdadeira sabedoria divina e sua grande missão no mundo é a elaboração de claras e inequívocas concepções de ideias éticas e de deveres, e as quais possam mais e melhor satisfazer os sentimentos retos e altruísticos em nós. Ou seja, o que é o certo e o que é o errado, o que é o mal e o que é o bem, são as concepções inequívocas, claras, do que são as ideias éticas, as ideias do que é certo, ideias éticas, do que é certo e do que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o que é o dever de cada um e assim por diante. De deveres, os quais possam mais e melhor satisfazer o amor em nós. E a moldagem dessas concepções de ideias éticas, de deveres, qual é o dever de cada um, como essas concepções de certo, de errado, de bem e de mal se aplicam à vida diária, aos grandes problemas de todos os dias, os problemas da economia, da política, da legislação como um todo, dos grandes sistemas e também da nossa vida diária, do prazer, da dor, no caso da política, da liberdade e do despotismo, do autoritarismo. Esses grandes problemas, como essas noções claras e inequívocas do que é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal, se aplicam aos grandes problemas humanos. Então, a moldagem dessas concepções para a sua adaptação em tais formas de vida diária, onde elas possam ser aplicadas com mais equidade. Equidade quer dizer justiça, bom senso, e não igualdade, igualitarismo. Agora, até aí, se nós entendemos isso, coloquemos atenção na importância disso com relação ao caminho espiritual, o que não é óbvio. Diz o ser divino: tal é o trabalho comum em vista para todos os que desejem agir de acordo com esses princípios. É uma tarefa laboriosa e requererá esforço árduo e perseverante, mas ela deverá conduzi-lo inconscientemente ao progresso e não deixará nenhum espaço para aspirações egoístas fora dos limites traçados. Aqui eu me lembro daquela passagem do Evangelho em que está escrito: cuide em primeiro lugar do reino do Pai e da sua justiça, e o demais te será acrescentado. As pessoas muitas vezes deixam em segundo plano, ou terceiro, ou quarto plano, a preocupação com a sorte daqueles que são menos, do que são menos capacitados, que são menos aquinhoados,
que estão em uma situação social menos privilegiada do que a própria pessoa, deixam de pôr atenção nessa situação real e se preocupam e acham ilusoriamente que buscando um caminho individual, de meditação, de silêncio, encontrarão uma verdadeira espiritualidade. Isso é uma ilusão, mas ela é muito comum. E é a ilusão que hoje nós estamos tentando chamar a atenção. Não é possível um caminho de verdadeira espiritualidade dando as costas para as necessidades do seu povo, da sua família humana. Vejam o parágrafo final desse texto, dessa carta. O grau de sucesso ou fracasso nessa tarefa são as balizas que o mestre, o ser divino, deve seguir, pois elas se constituem nas barreiras colocadas com as nossas próprias mãos, entre nós e aqueles mesmos que nós pedimos para serem os nossos instrutores. Então se fala tanto nos movimentos espiritualistas, no caminho do discipulado, e etc, etc, etc. E se esquece, ou se deixa em segundo, terceiro, quarto plano, a importância de nós nos preocuparmos com a concepção de claras, inequívocas ideias do que é certo e do que é errado, ou seja, difusão da verdade que o ser divino falou na outra situação, e de uma forma adaptada, de uma forma moldada às necessidades humanas, o que implica em atenção aos diferentes estágios de desenvolvimento existentes na família humana e às diferentes culturas das diferentes nações e civilizações. Vamos adiante. Ora, nós estamos no Ocidente. Então, em cada país, cada buscador deveria se preocupar em fazer uma adequação, uma moldagem desses princípios eternos à realidade do seu povo, à realidade dos diferentes estágios evolutivos e à realidade da cultura. Então, num país como o nosso, ou num continente como o nosso, ou mesmo em todo o mundo ocidental, nós vivemos uma realidade religiosa cristã, predominantemente, sem nenhum fanatismo, sem nenhum sectarismo, sem nenhum demérito às outras grandes tradições religiosas. Mas o fato é esse: num país como o nosso, num continente como o nosso, as massas estão condicionadas a olhar para o fenômeno religioso sob a égide dos grandes símbolos cristãos. Se nós estivéssemos no grande continente indiano, as massas daquele país estão condicionadas a olhar para a questão da busca religiosa de Deus, do que é certo, do que é errado, sobre a simbologia religiosa do hinduísmo, sobretudo. Se nós estivéssemos em outras nações, na China, no Japão, teríamos outras grandes tradições religiosas, como no caso da China, o confucionismo, o taoísmo e o budismo, e assim por diante pelo mundo afora. Então, uma citação interessante aqui, que é verdade que a fé que salva, é verdade que a fé, que a questão religiosa é muito importante. Porém, a fé que não tem a compreensão não é fé, mas sim credulidade. Nem vou comentar. Agora aqui sim. Se é verdade que no nosso continente, no nosso país, em todo o mundo ocidental, e eu repito que tenho explicado em algumas obras,
o mundo ocidental e a civilização ocidental na nossa época simplesmente estão dominando o mundo. Então, não apenas com uma preocupação bairrista com o nosso país, ou com o nosso continente, ou o Ocidente, mas se nós estivermos preocupados com a humanidade como um todo, nós temos que levar em conta uma reforma e uma compreensão verdadeira dos grandes símbolos cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, junto com o pensamento científico, são como duas grandes colunas mestras da civilização ocidental. E a civilização ocidental, repito, está dominando amplamente o mundo. Basta olhar o exemplo da Índia. Ou, se nós quisermos, o exemplo do Japão, mas na Índia é tão claro isso. Né? A Índia, no meados do século passado, se tornou independente. Tem na sua tradição religiosa, predominantemente, essa grande religião chamada de hinduísmo. Porém, quando a Índia se tornou independente da colonização inglesa, onde ela foi buscar suas grandes instituições sociais na sua vida agora de um país, de uma nação livre? Exatamente na Inglaterra. Até hoje, as principais leis, o sistema político indiano é quase uma cópia do sistema político inglês. Ou seja, nós temos na Índia, para quem não sabe, voto distrital puro. Não vou gastar o tempo agora nisso, mas a Constituição, as grandes instituições daquele país não foram buscadas no seio da sua tradição religiosa, mas foram buscadas no seio da civilização ocidental. Isso é um pequeno exemplo que eu estou dando, entre outros imensos que existem no mundo, mas para mostrar o poder imenso, avassalador da civilização ocidental. Isso já em meados do século passado. Hoje é muito maior ainda. Hoje, na época de telecomunicações, de internet, etc., esses valores e esse domínio da chamada globalização se tornaram muito mais avassaladores, muito mais dominantes ainda. Então, a preocupação com o que há de certo e de que há de errado e uma compreensão justa dos fundamentos da civilização ocidental é, no mundo de hoje, uma preocupação com o bem-estar, não apenas do Ocidente, mas do mundo como um todo. Espero que essa ideia tenha ficado clara. Então vejam que essa ideia está embutida nessa citação aqui de uma das obras, da obra principal da doutora Anna Kingsford e do Sr. Eduardo Meito, chamado O Caminho Perfeito, The Perfect Way. Eles dizem lá no início da obra, citando esse senhor Matthew Arnold: no presente momento, há duas coisas da religião cristã que devem ser óbvias para todas as pessoas de discernimento. A primeira é que os homens não podem viver sem ela. A segunda é que eles não podem viver com ela assim como ela está. Ou seja, se é verdade que eu acabei de explicar, que o cristianismo é uma das bases da civilização ocidental, é uma das colunas mestras do que a gente poderia chamar, para o bem e para o mal, da civilização ocidental, junto com a ciência moderna. Se isso é verdade, como obviamente é, então não tem como nós ignorarmos, e se é verdade, como também obviamente é, que a civilização ocidental está patrolando com seus valores para o bem e para o mal, o mundo inteiro, então é óbvio que deveria ser óbvio para as pessoas de discernimento que
nós não podemos, mais ainda num país como o nosso, num continente como o nosso, em que o cristianismo é amplamente predominante. Mas mesmo que nós tivéssemos uma preocupação global com a humanidade como um todo, nós não poderíamos deixar de levar em conta a simbologia religiosa do cristianismo. Não tem como deixar de fazer isso. Por que eu estou fazendo isso, escolhendo essa citação? Porque é uma necessária adaptação da difusão da verdade à nossa cultura. E é um exemplo patente de dar as costas ao seu povo quando as pessoas pretensamente buscadores espirituais vão e se entregam a crenças e tradições, boas ou não vem o caso agora, exóticas à sua cultura. Então, me lembro quando eu comecei a fazer o trabalho de difusão das obras da doutora Ana Kingsford, e eu enviei essas obras para uma amiga que é professora universitária nos Estados Unidos. E essa amiga ficou chocada. Arnaldo, como? Depois de tudo que você já estudou, tudo que você já me ensinou, tudo que você viajou, como é que agora, né, depois de todos esses anos, você vem me falar em Bíblia? Uma professora universitária nos Estados Unidos. Como que eu ia falar em Bíblia a essas alturas da minha vida? Ora, porque eu estou preocupado em adaptar os princípios eternos de justiça, os princípios da sabedoria perene, se nós quisermos, àquela simbologia que pode chegar ao meu povo. E que, por extensão, é absolutamente importante como uma das bases da civilização ocidental para o mundo como um todo, já que a civilização ocidental está amplamente dominando o mundo inteiro, com exceções, no mais das vezes, nada honrosa, como os fundamentalismos islâmicos e assim por diante. Então, ora, espero que isso tenha sido entendido. O cristianismo e a sua correta interpretação, que não é nada fácil de se encontrar no mundo de hoje, ela é muito importante. Agora, o cristianismo, como ele está hoje, nós não podemos, se nós quisermos levar a humanidade como um todo a melhores dias, nós não temos como continuar vivendo com o cristianismo assim como ele está. Daí a importância de obras como a doutora Ana Kingsford e de outros profetas que nos trazem uma interpretação verdadeira desses grandes símbolos religiosos. E para concluir, uma última citação de uma obra também que nos foi trazida pelo Sr. Edward Maitland e pela doutora Ana Kingsford, uma obra chamada Uma Mensagem à Terra. Essa pequena citação: aquilo que vocês precisam na Terra é a interpretação de suas Bíblias, Bíblias no plural, não apenas a Bíblia cristã, mas todos os livros sagrados, ou seja, todas as escrituras que contêm a sabedoria oculta, ou a sabedoria perene, se nós quisermos, a filosofia perene, etc. O mistério que São Paulo tão frequentemente mencionava como existindo desde os primórdios do mundo. Eu gostaria de, pelo menos uns poucos minutos, tentar comentar esta última citação. Por que é tão importante nós nos debruçarmos sobre uma correta interpretação das Bíblias do mundo, de uma forma especial sobre nós, sobretudo para nós ocidentais, da Bíblia cristã? Mas não apenas ela. Todas as Bíblias do mundo são importantes, cada uma com especial ênfase na sua cultura, no seu país, etc. Mas por que isso é tão importante? O mundo de hoje está dominado sobretudo por ideias cientificistas. Essas ideias são
se comparadas com as grandes ideias das tradições religiosas e filosóficas clássicas, são muito superficiais. Não que elas não sejam importantes, porque elas têm um peso muito grande em dois sentidos. Primeiro, que a ciência está baseada na lógica, nas hipóteses e na experimentação. Então, é um método que, se não fosse por outras razões, duas o tornam tremendamente importante. Primeiro, ele nos dá uma ferramenta poderosa para nos defendermos da superstição, da crendice. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele, na época que nós estamos vivendo, por conta das academias, dos centros de pesquisa, ele se tornou hegemônico, o pensamento científico se tornou hegemônico no mundo. Existe um dado muito importante e que é trágico, é catastrófico, que eu já empiricamente constatei, não só no nosso país, mas em todos os grandes países do mundo. Se você cruzar, esse é o dado, duas variáveis. Variável número 1, número de anos de escolaridade de uma pessoa. Variável número 2, importância que a pessoa atribui à religião na sua vida. O que é que nós descobriremos tragicamente no mundo de hoje? Que essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Quanto maior o número de anos de escolaridade de uma pessoa, menor a importância que essa pessoa atribui à religião na sua vida. Ou seja, as pessoas da elite intelectualizada no mundo de hoje, elas têm a sua mente amplamente dominada pelo pensamento científico, para o bem e para o mal. Por que isso é trágico? Porque o pensamento científico, repito, embora importantíssimo, ele é superficial. Por várias razões que nesse momento não tenho tempo para explicar. Já expliquei isso em outras obras. Como, por exemplo, a roda e a cruz, uma interpretação ao cristianismo budista. Aí, é de graça na internet para quem quiser ver. E em outras obras também. Mas o fato é que é desesperadoramente importante que nós ressignifiquemos, busquemos uma correta interpretação, igualmente lógica, das grandes bíblias do mundo, das grandes tradições religiosas, dos seus grandes símbolos, tanto do Ocidente quanto do Oriente, mas sobretudo, para nós que vivemos no Ocidente, do Ocidente, e sobretudo pela importância da civilização ocidental no mundo. Não que a tradição cristã seja melhor do que outras grandes tradições, não é isso que eu estou afirmando, eu estou afirmando a importância estratégica da compreensão e da ressignificação de uma correta interpretação dos símbolos cristãos para uma ressignificação da civilização ocidental e para que essa civilização diminua o seu impacto nocivo sobre o resto da humanidade. E, em segundo lugar, para que a elite intelectualizada, a elite pensante, possa ser inspirada não apenas pelo método científico, pela epistemologia científica, mas também pela sabedoria dos tempos, que se encontra como um ícone representada nas grandes tradições religiosas. Então, sinteticamente falando, aquilo que nós precisamos na Terra, por essas razões que eu acabei de falar, é a interpretação das Bíblias do mundo e de todas as escrituras que contêm a sabedoria perene.